quero compartilhar um texto bíblico, na verdade serão vários, né? Mas eu quero compartilhar o primeiro texto, Hebreus capítulo 10, versículo 36, e o tema da mensagem é Esperança na Angústia. Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nesse sentido. Hebreus capítulo 10, versículo 36 e 37, diz o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quero dizer que é uma alegria compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Muitas coisas têm acontecido no nível pessoal, no nível de igreja, e hoje eu quero compartilhar algumas coisas com relação a isso, algumas experiências que me levaram a preparar a mensagem de hoje para o Direction dessa noite. Uma dessas notícias, né? Eu e minha esposa, nós terminamos mais um livro do nosso projeto, que vai ser lançado no mês que vem. E eu quero usar um dos textos que a gente preparou nesse livro para ajudar a embasar a mensagem. E esse texto fala sobre... O livro, né, na verdade, chama 40 Dias em Gotham, e vai falar só sobre os personagens do Batman, porque tem um filme novo que vai sair no mês que vem, e a gente preparou esse material para acompanhar o lançamento desse filme. E um dos textos desse livro, ele fala sobre o bate-sinal. E é muito interessante isso, porque o bate-sinal é uma grande luminária que é colocada lá no... Ah, tá lá, tá ali atrás. É uma grande luminária que é colocada no departamento de polícia de Gotham, e quando ela é acionada, dá para ver o símbolo por toda a cidade. E o Batman entrega essa luminária para o comissário Gordon, para que quando ele precisasse de ajuda, ele acionasse o bate-sinal e o Batman sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo. Além dessa função básica, ela tinha mais duas funções. A segunda função do bate-sinal era causar medo nos bandidos e nos criminosos de Gotham. O simples fato de ligar esse símbolo, podia ver, nossa, o Batman está vindo, é melhor nem fazer nada, porque ele está a caminho. Se a gente fizer alguma besteira, o morcego vai chegar e as coisas vão complicar. E a terceira função, que é essa que eu quero usar na mensagem de hoje, é... Esse símbolo traz esperança para a população sofrida e aflita de Gotham. O simples fato de saber que tem alguém que está olhando por eles e que está combatendo o crime para ajudar uma população, uma cidade totalmente devastada pela criminalidade, uma cidade corrupta, cheia de miséria, de pobreza. O simples fato de um símbolo desse se acender no céu, uma luminária dessa se acender nos céus sombrios de Gotham, mostra que há esperança para aquela população. E pensando um pouco sobre isso, pensando no bate-sinal como um símbolo de esperança para uma cidade complicada, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite 3 ferramentas da vida real que podem nos ajudar em momentos de angústia e de sofrimento nas nossas vidas. A primeira ferramenta é a palavra de Deus. Assim como o bate-sinal é uma grande luminária nos céus que ilumina o céu de Gotham, eu e você temos uma grande luminária também na palma de nossas mãos, através do seu celular, no seu aplicativo da Bíblia, ou no livro físico que você carrega com você para a igreja. Ela é uma luminária. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. A Bíblia que nós carregamos conosco, ela tem brilhado e feito com que a igreja caminhasse nos últimos 2000 anos. E muitas coisas aconteceram com essa igreja ao longo desses 2000 anos, momentos de sofrimento, momentos de perseguição, de injustiças. Tudo isso aconteceu em 2000 anos e a palavra de Deus tem mantido a igreja caminhando em direção ao propósito para ela.
Porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá esperança no retorno do nosso Mestre, do nosso Salvador, aquele que pagou o preço pelo nosso resgate, e através da Bíblia nós podemos ter certeza que a morte não é o fim. Em momentos sombrios da nossa existência, quando tudo parecer que não faz sentido algum, não se esqueça das últimas palavras de Jesus enquanto esteve no meio de nós. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, 18 ao 20. A Bíblia é a luminária que ilumina a nossa escuridão e dissipa as trevas da dúvida através das promessas poderosas que o Senhor colocou nesse livro sagrado. E que nós possamos juntos, ao final de tudo, voltar os nossos olhos para a esperança que temos de que essa vida, com todas as suas alegrias e com todos os seus sofrimentos, ela não pode ser usada como parâmetro para medir o que nos espera na eternidade com o Senhor. Você pode dizer um amém? E por isso nós precisamos aprender com os nossos erros e continuar avançando. Avance, não pare, continue, persista. Quando a corrida for difícil e você sentir vontade de desistir da caminhada, por favor, não se esqueça do que está escrito: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23, 4. Viva com a esperança iminente da volta de Cristo. Aqueles que nos antecederam, homens e mulheres de Deus, que pagaram um preço terrível para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, fizeram o mesmo, séculos e séculos, vivendo pela esperança da volta de Jesus. O que nós vivemos aqui não pode ser comparado com o que nos espera na eternidade com Ele. E a palavra de Deus, para encerrar essa primeira ferramenta, ela nos conta o final da história. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Romanos capítulo 16, 20. A segunda ferramenta que o Senhor nos dá para momentos de angústia e sofrimento nas nossas vidas é o louvor. O livro de Salmos é uma coletânea de canções. E a maioria dessas canções, elas foram construídas, foram concebidas, compostas em momentos sombrios na vida dos salmistas. Na sua grande maioria, são canções em momentos terríveis. Salmo 118, 5. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Salmo 54, 7. Pois Ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Salmo 4, 1. Responde-me quando clamo a Deus e me faz justiça. Dá-me alívio à minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quando as palavras faltarem na sua boca, cante uma canção. Quando você não souber mais o que orar, cante ao Senhor. Levante um aleluia na presença dos seus inimigos quando você não souber mais o que falar. E quando não sobrar mais nada, tudo que você tem é para entregar, seja um aleluia, entregue ao Senhor. Tem uma canção que eu estava pesquisando sobre ela, a gente já ouviu tantas vezes, ela é muito conhecida. E quando você vê o contexto no qual ela foi composta, é algo incrível. No século XIX, na Índia, vou ler o nome para não errar, um homem chamado Nokseng, da tribo Garo, num território indiano de Assam. Conta-se que ele ficou recitando os últimos versículos de João 12,
antes de ser morto, ele e sua família, por aqueles que se opunham ao cristianismo na Índia. Ele foi morto por ser cristão e não abrir mão da sua fé. Isso no século XIX. E um missionário indiano chamado Sadhu Sundar Singh transformou as palavras desse mártir em um hino que chegou aos Estados Unidos por missionários e fez parte das campanhas de Billy Graham, e por isso essa canção ficou mundialmente conhecida. A perfeito louvor no meio da angústia e do sofrimento. São nesses momentos que o Senhor traz aquilo que tem de melhor dentro de nós. Eu não vou cantar a canção para não estragar o ouvido de vocês, não perturbar o ouvido de vocês, mas a canção, ela diz mais ou menos o seguinte: estou seguindo a Jesus Cristo, e desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo e atrás não volto. Não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo e Jesus à frente. Atrás não volto não. E se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa e atrás não volto não. As últimas palavras de um homem de Deus se transformaram numa canção. No meio do sofrimento e da angústia, flora o verdadeiro e o perfeito louvor. Quando faltarem palavras na sua boca, quando as trevas forem tão densas que te impeçam de enxergar o que está diante de você, louve a Deus. Cante ao Deus da sua salvação, porque este é o perfeito louvor. Deus, Ele não está preocupado com a sua afinação nesse momento. Ele não está preocupado com a sua habilidade. Ele está preocupado com o que sai do seu coração nos momentos sombrios da sua existência. A palavra de Deus diz que quando você louva, muralhas caem. Quando você canta, o reino dos céus vem e invade a terra. Quando você louva, o inimigo foge de você. Atos 16, 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução de vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam, e de repente houve um grande terremoto, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O louvor gera milagres. Não conte com a sua eloquência, com a sua oratória, com a sua capacidade de falar a Deus. Existem momentos que qualquer palavra que você pensar, ela não vai ser suficiente para expressar a dor que nós sentimos em nosso coração. Nesse momento, tudo que você tem é uma canção para entregar ao seu Deus. E a terceira e última ferramenta que nos ajuda a sobreviver e a passar pelos momentos sombrios da nossa existência, os momentos de angústia, é o testemunho de cristãos fiéis. Semana passada eu estive no Acre, e o Acre existe, de fato, estive lá. Pisei com os meus pés, andei por lá, conheci, conversei com pessoas. Levei o pastor Edinho comigo, gravou um vídeo que foi passado lá na conferência. E eu ouvi histórias que é quase inacreditável para a nossa realidade aqui. Eu ouvi a história de um menino de 13 anos, um adolescente, que
passou meses quebrando castanhas do Pará no meio da selva para vender e conseguiu dinheiro para poder estar conosco nessa conferência que nós ministramos nessa semana. 13 meses na selva quebrando castanhas, e é um processo bem difícil para uma criança quase, porque ele é muito pequenininho. E a felicidade, o brilho no olho dele de estar no meio daquele movimento, daquele mover de Deus, naquele lugar, é algo que eu fiquei constrangido pela facilidade que nós temos aqui para acessar as coisas, e muitas vezes, por preguiça, nós ficamos em casa. Eu conheci a história de uma igreja toda que andou 6 horas de barco para chegar em terra firme, pegar um ônibus e andar mais 6 horas para chegar no lugar onde nós estávamos. 6 horas de barco, uma igreja toda, feliz da vida, porque estava indo para um evento onde o mover de Deus estaria naquele lugar. Eu conheci um pastor que andou 12 horas de moto, no meio de estradas, os famosos ramais deles, que eu demorei para entender o que era. Um ramal é um braço de um rio, que fica 6 meses cheio e 6 meses seco, no meio do barro. E é por essas estradas que eles vão para a igreja. Ele andou de moto por 12 horas no meio dessas estradas enlameadas para estar conosco naqueles dias de evento na cidade de Rio Branco. Quando a gente ouve essas histórias, eu fico, uau, vale a pena servir ao nosso Deus. Olha os testemunhos de cristãos e irmãos fiéis que têm a mesma fé que eu tenho, que fazem as mesmas coisas que eu faço. Nessa manhã, hoje pela manhã, eu tive o privilégio de pregar em um culto de um ministério, de uma missão que serve alimento para moradores de rua, a missão Gênesis. E foram 3 cultos pela manhã, entram 100 pessoas, ouvem o culto, sobem para comer no restaurante, entra mais 100, tem um culto de 40 minutos, eles sobem e vêm de novo, e as pessoas não param de vir para ouvir. Mais de 10 pessoas aceitaram Jesus hoje, e o mais incrível dessa missão é que aqueles que querem mudar de vida, muitos estão nas drogas, perderam a família, estão nas ruas, são aqueles que ninguém se importa. E o mais incrível desse casal, que é o que coordena essa missão, aqueles que querem mudar de vida, eles levam para morar com eles na casa deles. Por 4 anos, aqueles que querem mudar de vida, eles vão morar na casa dessa família, desse casal de pastores. O testemunho de cristãos fiéis edifica a nossa fé e mostra que vale a pena continuar na caminhada, independente do que nós estivermos passando. E por fim, nessa semana, eu conheci uma menina que ficou pouco tempo entre nós. 48 horas ela esteve na terra. E mesmo com tão pouco tempo e sendo tão pequena, ela foi capaz de fazer milagres pelo Brasil inteiro. Eu estava no Acre e eu vi uma igreja inteira se levantar naquele estado tão longe para orar por ela. Eu vi adolescentes dos grupos do Parábolas Geek, adolescentes oraram, que é um milagre maior que esse. Adolescentes orando de norte a sul do país, mobilizando seus grupos de jovens e adolescentes para orar por ela. E além de tudo isso, ela foi inspiração para escrever esse texto do nosso novo livro. E nos agradecimentos, o nome dela e a história dela serão eternizadas. E todos os que lerem esse livro vão conhecer o milagre que se chama Alícia. Nesses 2 dias que ela ficou conosco, ela fez milagres pelo país inteiro. Testemunho de cristãos fiéis nos mostra que vale a pena continuar caminhando. Está difícil se manter de pé. Dê mais um passo, só mais um passo hoje. E amanhã você continua, você dá mais um passo amanhã. A tentação continua te perseguindo, você só precisa resistir mais um dia. Você se sente fraco, dê mais um passo e amanhã você começa de novo. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você decidiu segui-lo por toda a sua vida.
Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que o final valeria a pena. E nesse dia eu quero encerrar dizendo para nós, para mim e para vocês, que não existe possibilidade de voltar atrás na nossa caminhada. Ele nos chamou para essa era, para este tempo, para esta geração. Dentre todos os períodos da história, o Senhor escolheu que você vivesse nestes dias. Por isso, erga seus olhos. Assim como o profeta Isaías profetizou há muitos séculos atrás, um versículo que é sensacional, que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, e enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros. A glória do Senhor está sobre a sua vida. A glória do Senhor brilha como uma grande luminária que traz esperança para aqueles que estão perdidos. Por isso você não pode nem sequer pensar em voltar atrás na sua caminhada. Apenas continue caminhando. E quando o sofrimento for tão grande, cante ao Senhor. Louve ao Senhor. Consiga consolo na palavra de Deus. Receba consolo no testemunho de cristãos e cristãs fiéis, conhecidos e desconhecidos, que viveram muito ou que viveram pouco, mas que fizeram diferença na sua geração. Nessa noite eu não quero orar. Eu sei que Deus tem algo para fazer no louvor dos nossos corações. Nós como igreja estamos tristes, mas o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso para no meio da tempestade Ele construir algo maravilhoso. Nossos inimigos são derrotados no meio do louvor. Então nessa noite eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração. Em dias como os dias dessa semana, nós queremos cantar ao Senhor, com tudo que nós temos ou com tudo que sobrou de nós. Nós queremos cantar ao Senhor porque há uma unção especial no louvor, e eu creio que o Espírito Santo já está tocando a gente desde o momento que a gente entrou neste lugar. Mas há algo a mais. O mover, o louvor, ele quebra grilhões, ele derruba muralhas, ele espanta o inimigo. Então hoje nós vamos apenas louvar o Senhor, cantar juntos como igreja, e o Senhor vai fazer a obra nos nossos corações. Amém? Não esqueça da esperança que o Senhor tem para as nossas vidas. Glória a Deus.